O Senhor colocou uma palavra no meu coração que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos meditar um pouco acerca de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, que era um chefe dos publicanos. Ele era cobrador de impostos da época, vivia e morava em Jericó. E nós vamos aprender algumas lições hoje aqui com esse homem chamado Zaqueu, juntamente com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Livro de Lucas, no seu capítulo 19, e a partir do versículo 1. Vou iniciar a leitura para poder ganhar tempo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante, subiu ao sicômoro ou à figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entra para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para nós entendermos esse texto, eu preciso entrar em alguns contextos para que eu e você possa ter a nossa mente refrescada e a germinação da palavra possa estar fluindo na minha mente e na sua também para a compreensão. Porque nada adiantaria eu pregar uma palavra e você não entender. Nada adiantaria eu pregar uma palavra e você sair daqui sem a mensagem central do que Deus quer falar com você. Nós entendemos e percebemos que no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 vai dizer que o Senhor Jesus Cristo não veio para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 18 desse mesmo capítulo vai dizer na palavra de Deus que aquele que crê, ele será salvo, e aquele que não crê já está condenado. E segue dizendo que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. E nós entendemos e percebemos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Ele ama o mundo de tal maneira que entrega o seu Filho. Isso é interessante, isso é profundo, nós meditarmos para nós entendermos isso aqui. Nós entendemos e percebemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem à terra, e Jesus Cristo precisa, presbítero, precisa frutificar, Ele precisa trabalhar, Ele precisa ensinar, Ele precisa moldar a estrutura das pessoas para entenderem quem é o Pai. Ele precisa ensinar, bispo, para mostrar para as pessoas que elas devem adorar ao Pai. Ele ensina para mostrar às pessoas que elas devem tão somente glorificar ao Pai. Aparece-se um anjo para Maria, e esse anjo vai dizer: salve, agraciada, bendita é tu entre as mulheres. E ele diz: no período de uma gestação tu terás um filho, dará à luz uma criança. Ela diz: como porventura eu poderia dar à luz uma criança se sou virgem e nunca fui tocada por homem algum? Ele disse: olha, mulher, o Espírito do Senhor te cobrirá, e você dará à luz aquele que será a salvação do povo judeu, do povo de Israel, da nação santa. E essa mulher, varão, ela crê naquilo que o anjo disse, e ela guarda isso no seu coração. E a mulher agora vai ser acometida de uma fertilização espiritual que vai trazer para ela desconforto. Por que, presbítero, desconforto? Porque as pessoas vão olhar e vão observar e vai dizer: não era virgem, e por que agora engravidou? Não era virgem, e por que agora está gerando? Não era virgem, e por que agora a barriga está crescendo? A Bíblia Sagrada diz que ela tinha
um noivo, e o nome do noivo era José. E José, querendo desposar de Maria e querendo sair e sem difamar Maria, ele disse: eu vou sair, eu vou embora, eu vou viajar e vou deixar Maria aí só. Eu não vou difamar o nome dela, eu não vou falar mal dela, eu não vou dizer que ela me traiu, eu simplesmente vou embora e vou largar ela aí por causa da vergonha. E o anjo do Senhor, ele aparece para José e disse: José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus, e está sobre ela aquele que é o Salvador. José, e José acredita, e José agora vai passar pela situação e ser acometido por situações que dói no ser humano. Imagine você estar com a mulher. Eu como homem posso dizer, você está com a mulher e a mulher está gerando uma criança, e essa criança não ser sua, e as pessoas olhar, passar a mão na barriga dessa mulher e dizer: que lindo, quantos meses se tem, quantos meses você já está gerando, cadê o papai da criança? Ô papai, está feliz? Você agora vai ser pai. E José no seu íntimo olhando e dizendo: não é meu, não fui eu não sou pai. E tendo que enfrentar isso e saber que era Deus Todo-Poderoso que estava dentro do ventre de Maria, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos chegar lá no texto que foi lido. Esse homem chamado Jesus Cristo homem, a Bíblia Sagrada diz no livro de Filipenses capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por prazer usurpar o seu trono, mas ele se despiu da sua glória e veio habitar entre nós como um homem qualquer, porém sem pecado. Porque para ele ser o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, ele não poderia usar dos seus atributos de Deus. Ele tinha que estar como um homem na terra, bispo. Ele tinha que passar por sofrimento, por dor, por agonia, por angústia, por escassez. Tanto é que a Bíblia Sagrada vai falar que o Senhor, depois de ser batizado, ele vai para o monte a fim de ser tentado por Satanás por 40 dias e 40 noites. E Satanás o tenta na sua necessidade: fome, sede, tenta na sua necessidade: solidão. E Satanás ele começa a olhar para o Senhor Jesus Cristo e dizer: tu não és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Nós vamos chegar lá, mas vamos aqui no fluxo do Espírito, onde Deus quer falar um pouquinho conosco, para nós aprendermos um pouco de Bíblia na prática. E o Senhor Jesus Cristo, ele nasce, ele vai crescendo, ele desenvolve. E a Bíblia Sagrada vai falar acerca dele com 12 anos, no templo, conversando com doutores. E os doutores olhando e observando e dizendo: como é que pode uma criança dessa ter tal sabedoria? Parece gente grande conversando acerca da lei. Jesus mostrando que ele já sabia. E uma criança de 12 anos, ela tem capacidade para saber o que é certo e o que é errado. Não se engane, 12 anos é a idade da consciência, é a idade que você vai saber que o caráter da criança está sendo acabando de formar. Até 7 você forma a personalidade de uma criança, mas até os 12 em diante você já está praticamente com o caráter formado, sabendo o que é certo, o que é errado, sabendo o que pode e o que não pode. Se você disser a uma criança: vai fazer isso ou vai fazer aquilo, ele vai dizer: eu não vou porque minha mãe não deixa, eu não vou porque meu pai não quer, eu não vou porque meus pais me ensinaram diferente. Ele tem poder para dizer com 12 anos o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer, o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. A Bíblia oculta o Senhor Jesus Cristo dos 12 aos 30. E com 30 anos ele vai aparecer no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele chega para ser batizado, ele vai descer as águas. Mas antes de descer, João vai olhar para ele e vai dizer: porque tu vem a mim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Ele diz: convém que seja assim, João. Humildade. Ele diz: seja manso e humilde como eu sou. E ele mostra a sua humildade sendo batizado no Rio Jordão por João. E quando ele é batizado, o céu se abre, uma voz do céu desce e diz: esse é meu filho amado, em quem muito eu me alegro. Ouve-o. O Senhor Deus poderoso dá testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo. E eu e você, irmão, eu paro aqui para contextualizar isso. E eu e você, às vezes, que somos de obra,
que fazemos a obra do Senhor, que glorificamos o nome do Senhor, que fazemos aquilo que o Senhor se agrada, será que o céu está testificando acerca do teu nome? Isso é conversa para outra hora, mas pense e reflita nisso. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser impelido pelo Espírito. Entenda, quem leva Jesus Cristo para o deserto para ser tentado e ficar face a face com Satanás é o próprio Espírito de Deus. Muitos crentes às vezes entram na igreja, começam a passar por processo, por luta, por angústia, por dificuldade, e começam a olhar e dizer: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não me quer, Deus não me compreende. Porque Deus faz passar por tudo isso, Deus faz passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente: a possibilidade de Deus mudar o seu cativeiro é muito grande, mas o Senhor não vai tirar você do vale, do deserto, da prova, da angústia, antes de você ser aprovado por Ele. Por esse motivo, Deus te prova para te aprovar e faz você conhecer o seu inimigo, o seu adversário, para que o nome dele seja glorificado e você saiba com que você está militando e contra quem. E o Senhor Jesus Cristo vai vencer a guerra, a dificuldade. Os anjos do Senhor, ele serve o Senhor Jesus Cristo no monte. E é aqui que eu quero entrar. Depois o Senhor Jesus Cristo vai descer do monte. Aqui o negócio fica gostoso. Aí ele vai descer do monte com poder, autoridade e virtude. Aí agora, por onde ele passar, vai ter cura, maravilhas, milagres, prodígios. Por onde ele passa, os homens agora estão olhando para ele. O Senhor Jesus Cristo vai curar o cego. O Senhor Jesus Cristo vai curar o surdo. O Senhor Jesus Cristo vai levantar o paralítico. E as pessoas agora vão observar e vão ver o Senhor Jesus Cristo que cura, que sai, que liberta, aquele que traz milagres, prodígios e maravilhas. E o Senhor Jesus Cristo agora está andando. Ele está famoso, ele está afamado. Está repercutindo o nome dele sobre a Judeia, sobre Jerusalém, sobre a Galileia, sobre todos os ambientes circunvizinhos, sobre até mesmo o lugar de Tiro e Sidom. Está falando acerca dele, presbítero. Jesus Cristo está afamado. Se for no tempo de hoje, Jesus Cristo pregando e ministrando, mais de não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. E agora as pessoas estão olhando, estão observando, e uma grande massa está vindo atrás de Jesus. Para quê? Para querer aquilo que ele tem para dar, cura. Para querer aquilo que ele pode entregar, milagre. Para trazer aquilo que as pessoas precisam, prodígios. Para trazer aquilo que as pessoas tanto necessitam e tanto oram, uma porta aberta de emprego, uma porta aberta de uma casa, uma porta aberta de um carro próprio, uma porta aberta de uma moto, uma porta aberta de um veículo. As pessoas agora estão seguindo o Senhor Jesus Cristo, andando em massa, vai atrás dele, presbítero. E o engraçado e interessante é que o Senhor escolhe 12, e desses 12 que ele vai escolher, um no meio dele é um traidor. Oh, meu Deus do céu. Se o próprio Jesus Cristo escolheu alguém que no meio dele ia o trair, quem sou eu, quem é você, Vasco? Para quando alguém te trair, você dizer: eu vou sair da obra, eu vou parar a obra, eu vou parar a chamada, eu vou parar a palavra, a súbia, ai, papai está na casa. Ei, papai, tu és terrível. Quem sou eu, quem é você para chegar e dizer: eu vou sair da obra, eu vou largar, eu vou parar, porque alguém me traiu, porque alguém me machucou, porque alguém saiu da obra que eu estava, ou do meu lado, ou de como eu estava com ele, ajudando, interagindo, capacitando, instruindo. E o Senhor Jesus Cristo, ele continua a obra. E por continuar a obra, ele continua andando, continua fazendo prodígios, milagres e maravilhas na mesma dimensão. Ele diz: agora é necessário ir para Jerusalém, porque vai se cumprir na vida do Filho do Homem aquilo que está predito pelos profetas. Os homens vão açoitar, vão cuspir, vai passar por um vitupério, uma vergonha pública. Mas como é que isso aconteça? E nesse caminho, presbítero, de ir para Jerusalém, ele tinha que passar por Jericó, porque era caminho para descer, para depois chegar em Betsaida, e depois de Betsaida ele chegar até Jerusalém. Era caminho. E o Senhor adentra por dentro de Jericó. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor entra em Jericó,
E quando o Senhor vai entrando em Jericó e vai andando no caminho de Jericó, há um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, e ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor Jesus Cristo passa, ele não responde, ele continua andando, porque ele entende que o propósito dele, o objetivo dele é tão somente cumprir aquilo que o Pai mandou. Mas aquele está clamando, e a oração de Bartimeu é uma oração tão pertinente, é uma oração tão, presbítero, insistente, que o Senhor Jesus Cristo diz assim: ó, vai chamar ele, traz até aqui. E Bartimeu, ele tem uma capa, porque todos aqueles que eram deficientes e defeituosos naquela época carregavam a capa. E o interessante disso aqui é que essa capa dava possibilidade a ele de pedir comida, essa capa dava possibilidade a ele de pedir esmola, essa capa dava possibilidade a ele de que as pessoas olhassem a ele como coitado e o ajudassem. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Marcos capítulo 10 que quando o Senhor Jesus Cristo chama Bartimeu, Bartimeu imediatamente ele arranca a capa, ele joga a capa fora, dizendo assim: ó, mais importante do que a capa, do que a ajuda que me dão, é eu ter vista, para eu andar, para eu fazer aquilo que necessita ser feito, para eu fazer aquilo que necessita ser realizado, para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. E quando as pessoas às vezes olham e dizem assim: eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém me dê a mão, eu preciso que alguém estenda a mão para mim. Me desculpe, meu irmão, se eu te ofender, mas vamos parar de ser crente moleta, vamos parar de querer a ajudinha de todo mundo e vamos querer se ajudar. Porque o Senhor todo dia, ele traz palavra, todo dia, às vezes você recebe um folheto, você recebe uma palavra de ânimo, você recebe uma palavra para o Senhor, uma palavra de correção que o Senhor traz para você, que é necessário se arrepender, que é necessário se converter, que é necessário mudar a conduta, que é necessário mudar a vida, para que o Senhor venha te visitar. E muitas das vezes você escolhe a prostituição, muitas das vezes você escolhe o prato, aleluia, que Satanás coloca. Às vezes é uma carreira de cocaína que você vai cheirar, às vezes você escolhe prato, às vezes é um cigarro de maconha que você coloca na boca para ficar muito doido. Às vezes Satanás oferece o prato, e às vezes o prato é uma arma que você bota na cintura para se sentir empoderado, para se sentir o grandão, para se sentir o tal. Às vezes a arma que Satanás coloca te traz adrenalina, te traz sim gozo na alma, gozo no espírito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se não se arrepender com essa arma aí, você morrer, você vai para o inferno, terra. Se converte, muda de vida, seja transformado pelo poder da palavra, porque a vontade de Deus é que você venha alcançar a salvação. Mas a palavra está escrita, eu não posso mentir. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao homem está escrito: ao homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso segue o juízo. Segue o juízo. Esse negócio de que você é estrela de Jesus Cristo é mentira de Satanás. Esse negócio de que não importa o que você faz, não importa como você vive, não importa o que você pensa, o que você acha, o Senhor te ama do mesmo jeito e está tudo certo, fica do mesmo jeito. Isso é conversa do diabo, é conversa de Satanás, é conte da carochinha, e Satanás está enganando muitos e levando para o inferno com essas palavras mentirosas. O Senhor disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é nos libertar, é nos transformar, é vivificar o nosso ser, é vivificar a nossa alma, é mudar a nossa conduta. E depois que ele cura esse cego de Jericó, presbítero, ele vai chegar para o cego e dizer assim: o que queres que eu faça? Você quer que eu faça o quê? Ele vai dizer: Senhor, eu quero ver. O Senhor diz: então veja. E o interessante, e o que me admira, bispo, na vida de Bartimeu, é que depois que ele é curado, ele não larga Jesus. Ele o segue. A Bíblia diz assim, ó: e depois de ser curado, ele o seguia. Tem pessoas que recebem cura, recebem milagres, prodígios e maravilha. Às vezes, quando tem alguém no leito de hospital, vai dentro de uma igreja, dentro da casa de oração, coloca o joelho no chão, faz voto com Deus: Senhor, se o Senhor curar minha mãe, eu vou fazer isso. Se o Senhor curar o meu pai, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor curar o meu irmão, eu vou ser crente, eu vou ser fiel, eu vou viver na tua presença. A cura chega, você se esquece do que você prometeu, mas Deus não se esquece do que você falou.
Deus não se esquece, presbítero, de nenhuma das orações que os servos fazem. Nenhuma. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai continuar andando pelo caminho de Jericó. Lembre, uma grande multidão está seguindo. Multidões de massa atrás do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que lá em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu. E esse Zaqueu era publicano. E a saber, no grego, o nome Zaqueu significa puro, aquele que é puro. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que esse Zaqueu está fazendo totalmente o contrário. Por quê, pastor? Porque ele era publicano, era cobrador de imposto. Ele servia a César, e servindo a César, ele pegava seus próprios irmãos, os seus próprios compatriotas, que era o povo judeu, e cobrava impostos absurdos para enriquecer. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era muito rico, porque só quem morava e habitava em Jericó eram pessoas que tinham poder aquisitivo. A saber, quem reconstruiu Jericó foi um tal de Hiel, que no reinado do rei Acabe, ele vai construir Jericó. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai construir a custo, vai colocar a primeira pedra a custo do seu primeiro filho, e vai terminar a construção a custo do seu segundo filho. Porque Josué, no livro de Josué capítulo 6, versículo 26, Josué, ele lança uma profecia e diz: maldito seja aquele que reconstruir essa cidade de Jericó, os muros de Jericó. E esse homem, o próprio Josué vai dizer que pelo preço do seu filho seja o começo da obra, e pelo preço do seu segundo filho o final da obra. Mas o que me chama a atenção é que esse homem sabia dessa profecia. E mesmo sabendo dessa profecia, ele fez aquilo que não deveria ter feito. Porque muitas das vezes um profeta te diz alguma coisa, e você às vezes não tem a palavra do profeta, e você paga para ver, você morre, né? Paga para ver, você perece. Paga para ver, e muitas pessoas na sua casa também tombam. Porque nós precisamos entender e saber, se foi Deus que falou, se foi Deus que disse, há de acontecer, você queira ou não. Eu estou, bispo, já pregando essa palavra em muitos lugares, em muitas bocas. O Senhor tem usado para a gente fazer isso. Em todo lugar que a gente passa, Deus tem mandado entregar algumas coisas a algumas pessoas. E tem pessoas que não estão mais no meio de nós, que não quis ouvir Deus. Foi entregue a revelação que se fosse ia morrer. Foi, morreu. Que não era para ir, foi, morreu. Que era para sair da vida, se não ia morrer, não saiu, morreu. Nós precisamos entender que quando Deus chama, Ele nos chama para alertar. Ele diz: filho do homem, você é atalaia. Se porventura ver a espada vindo sobre a terra e você não avisar, o sangue está na tua mão. Mas se você avisar, o sangue está sobre a cabeça daquele que foi avisado. Atalaia, faz somente aquilo que eu mando, somente aquilo que eu ordeno. Ezequiel 18. E tendo vista isso, esse Zaqueu, um homem admirável, depois desse feito que ele fez aqui e causou em Jericó, a grande multidão está cercando Jesus. É semelhante à mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa, tem que passar pelo meio da multidão. Mas Zaqueu é diferente da mulher. Zaqueu tem uma estratégia, ele é estratégico. Ele diz: olha, se por aqui eu não posso ver porque eu sou pequeno, então deixa eu subir uma figueira brava, porque eu subir na figueira brava eu posso até não enxergar ele, mas ele vai me ver, porque eu vou estar destacado aqui para ele me enxergar. E ele vai subir essa figueira brava. E o que eu acho engraçado e interessante é: Zaqueu é rico, Zaqueu tinha poder aquisitivo, mas Zaqueu, para se submeter ao Senhor Jesus, ele teve que se humilhar, ele teve que pagar o preço. O seu dinheiro não permitia que ele chegasse em Jesus, porque a multidão estava ali no caminho. O seu poder aquisitivo não permitia que ele chegasse próximo a Jesus, porque a multidão estava atrapalhando de ele chegar. Aí agora ele vai usar de um recurso que talvez eu e você não imaginaríamos. Ele vai subir uma figueira brava, ele sobe. E quando ele sobe, o Senhor Jesus Cristo ia passar por ali. A Bíblia está escrito: ele subiu e ficou esperando, porque o Senhor Jesus Cristo iria passar por lá. Será que eu e você temos nos posicionado aonde Jesus vai passar?
Será que eu e você temos nos posicionado aonde o Senhor Jesus Cristo há de ir para receber o nosso milagre, para receber a nossa bênção? E quando o Senhor Jesus Cristo vai andando, eu imagino a cena, o Senhor Jesus Cristo olhando para cima e vendo Zaqueu lá e dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Eu não posso imaginar, bispo, que o Senhor Jesus Cristo não sabia quem era Zaqueu, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Zaqueu era chefe dos publicanos, e os publicanos eram conhecidos, porque onde Jesus Cristo tinha que passar, tinha um publicano para cobrar impostos. Você lembra de um tempo que o Senhor Jesus Cristo está passando e Pedro diz: Senhor, eles estão cobrando impostos nossos. Ele está dizendo: de quem ele cobra? Dos filhos ou dos homens? Será que o filho tem que pagar? Porque ele era herança de Davi, e Davi foi exonerado de pagar impostos, como Davi foi pegar os 200 prepúcios que Saul pediu 100. Davi trouxe 200. Além de ganhar a filha de Saul, ele ainda ganhou isenção de impostos, e não só ele, mas toda a sua geração. E o Senhor vem da raiz de Davi, geração de Davi. Ele não poderia pagar impostos, mas ele olha e diz: onde é que está? É a efígie aí, de quem é o nome? Da foto que está aí, a moeda. É de César? A imagem não é de César? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Vai pescar. Ele pega o peixe, dentro do peixe tem uma moeda. E o Senhor Jesus Cristo agora diz: vai pagar o imposto. Vai para cá. E nós entendemos e percebemos. Eu posso imaginar, eu posso conjecturar. Eu, como pregador do Evangelho, eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa liberdade de conjectura. Pelo que eu conheço de Bíblia, eu imagino o Senhor Jesus Cristo vendo Zaqueu. Zaqueu observando e também sabendo quem é Jesus. Só que nesse momento Zaqueu olha e diz: eu preciso ver quem é esse que está fazendo grandes feitos e grandes milagres. Porque quando se é famoso, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer ver, todo mundo quer tocar. Mas enquanto está no anonimato, quem é esse aí? Um Zé Ninguém que vai pregar? Quem é esse aí? Que tal é esse aí? Tal de pastor Jefferson Pereira. Quem é esse? Eu conheço. Mas você não precisa me conhecer, terra. Você só precisa conhecer a palavra que está saindo na minha boca, porque ela tem a capacidade de te condenar ou de te salvar. E o interessante é isso. Zaqueu, ele vai subir. O Senhor vai observar. E o Senhor vai mandar descer. E agora ele vai descer e vai adentrar em sua casa, e Jesus entrar com ele. Agora lembre, Jericó era uma cidade de nobre, e em Jericó só morava quem tinha dinheiro, e além de quem tinha dinheiro, os levitas e os sacerdotes moravam em Jericó. Agora imagine o Senhor andando, os levitas e os sacerdotes, os escribas, os herodianos, os tal dos crentes Santa Ramos. Só ele tem Deus, só ele tem visão, só ele tem revelação. Só ele sabe das coisas concernentes ao mundo espiritual. Se porventura tivesse possibilidade, ele queria ser ungido querubim, mas não tem capacidade, porque querubim foi um chamado Lúcifer e foi precipitado do céu por causa da soberba, da angústia, do orgulho, da altivez, da prepotência, da sagacidade de querer ser igual a Deus, terra. Deixa eu dizer uma coisa a você: se você porventura é um cristão, prega a palavra, faz a obra, e você se acha ser alguma coisa, não sendo nada, você está enganando a si mesmo. Deixa eu te dizer mais uma outra coisa: se você é cristão, prega, faz a obra, cura, liberta, sara, por intermédio da palavra que o Senhor, ele trouxe e colocou sobre a tua cabeça, e você tem orgulho, você está indo para a ruína. Deixa eu te dizer mais outra coisa: se porventura você coloca a mão e o câncer vai embora, o câncer é expelido, e por isso você se acha melhor do que alguém, a soberba prediz a queda, você vai cair. Mas deixa eu dizer outra coisa para você: o Senhor, ele disse, após fazer a obra e realizar os grandes feitos e fazer aquilo pelo qual eu te ordenar a fazer, diga apenas: eu sou servo inútil e fiz apenas o que o meu Senhor mandou. E o Senhor, ele adentra a casa. E quando ele adentra a casa, diácono, diz Zaqueu, olha o que os publicanos estão dizendo, olha o que os religiosos estão dizendo.
Ele vai entrar na casa de publicano e pecador. Ele vai comer com pecadores. Senhor Jesus Cristo entra em todo lugar. É por isso que hoje Ele está aqui. Mas Ele não se mistura e nem se contamina. Não se engane. Aqui é uma faca de dois gumes. Assim como muitas pessoas dizem, eu vou porque é meu amigo. Não, cresceu comigo. Cresceu na favela. Vou andar junto. Vou estar junto. Eu sou crente, mas eu tenho que estar junto para ganhar ele. Vai, crente. Vai. Vai nessa sua conversinha. Porque a Bíblia Sagrada diz no livro de 1 Coríntios 15:33. Não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu abraço, brinco, falo, dou conselho, mas andar no meio, eu andar no meio, ô irmão, desculpe, tá bom? Mas se o outro bonde vier de lá para cá, eu sobro junto. Ou se porventura a polícia chegar, eles correrem e eu ficar, eu sobro. Por isso, a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Antes de oração é vigilância. Deus, Ele requer separação. Nós fazemos obra, nós somos amigos, precisa de oração? Pode bater na minha porta, não tem problema. Pastor, preciso de um socorro, preciso de uma ajuda. Bora, vamos resolver. Agora você chamar o pastor para estar junto com você no meio de uma esquina, conversando? Não chame não que eu não vou. Não dá para mim. Se me vem numa esquina, eu estou pregando. Ou estou falando do amor de Deus. Ou estou resolvendo alguma causa, alguma situação. Ou estou de passagem. Mas parado, esperando a galinha pulando chegar. Não, irmão. Não posso. Não dá, não tem como. E o Senhor Jesus, e nem tem um tempo para isso, bem lembrado. O Senhor Jesus Cristo, Ele adentra na casa de Zaqueu e agora na casa de Zaqueu. É um negócio interessante. Que Ele não entra sozinho. Ele entra na casa de Zaqueu e na casa de Zaqueu tem muita gente. O que você está querendo dizer, pastor? Que Jesus Cristo quer entrar na sua vida para fazer network. E através da sua vida, você que sair da prostituição, Ele quer entrar na vida das prostitutas. Você que é um homicida, Ele quer entrar na vida dos homicidas. Você que é um traficante, Ele quer entrar na vida dos traficantes depois que Ele te ganhar. Você que é ladrão, assaltante, Ele quer entrar na vida dos ladrões, dos assaltantes depois que Ele te ganhar. Por quê? Porque você vira um testemunho vivo. E as pessoas olham para você e dizem, se porventura ele saiu, se porventura Deus tirou ele, Deus vai me tirar também. Cartas vivas. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, escrito pelo dedo de Deus. E nós precisamos entender isso. Aí o Senhor Jesus Cristo está na casa de Zaqueu. O Senhor está calado. Estão falando acerca dele que ele come com publicano e pecador. Já chegou a calúnia, a difamação na vida de Jesus. E Jesus está calado, ensinando a mim e a você. Quando chegar a perseguição terra, não se baixe ao mesmo nível de quem está caluniando você. Não se baixe ao mesmo nível de quem está difamando a sua vida. Se porventura é uma verdade, como um pastor disse, se cale e mude. Mas se é uma mentira, se cale e espere Deus agir. Porque Ele vai agir. Ele vai fazer. Ele vai realizar. Porque Ele é Deus para poder fazer. E o Senhor Jesus Cristo calado, e agora Zaqueu vai se levantar. E Zaqueu vai se levantar e vai dizer, Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Se porventura tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadriplicado. Olha que engraçado. Zaqueu já sabia o que ele tinha que fazer. Zaqueu já sabia o que era certo e o que era errado. Zaqueu já sabia como o Senhor Jesus Cristo se agradava e o que ele precisava fazer de certo para Deus se agradar. Zaqueu já sabia. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que hoje veio salvação a esta casa. Porque um filho de Israel, ele se converteu. Tem muitas pessoas que estão aí fora, bispo, mas não pertencem ao mundo. Tem muitas pessoas que estão até na prostituição, no homicídio, no adultério,
na fornicação, mas não pertence ao mundo. E já sabe o que precisa ser feito, já sabe o que precisa ser realizado. Mas sabe o que é que basta? A coragem de Zaqueu para se levantar próximo a Jesus, diante da presença dele, e dizer: Senhor, eu vou fazer o que é certo, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar as minhas práticas, eu vou mudar a minha conduta. Nós precisamos entender que quem muito é dado, muito é cobrado. Quem sabe muito, Deus cobra muito para viver muito. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Tiago, capítulo 3: irmãos, não busqueis ser mestres, porque aqueles que buscam ser mestres será julgado com mais duro rigor. Engraçado isso aqui, né? Mas e quando Deus chama e diz assim: eu vou te dar a ciência do céu, vou te dar a teologia, para você pregar o evangelho e fazer a obra, e você tenta correr? Hoje foi segunda de oração, o Senhor me trouxe uma palavra de posicionamento no livro de Josué 18: até quando sereis negligentes para possuir a terra que o Senhor teu Deus já tem te dado? Até quando você será negligente, terra? Você que ouve a palavra todo dia, já sabe quem é o Senhor Jesus. Um dia andou com ele, mas hoje está aí no mundo, fazendo o que Deus não se agrada, fazendo o que Deus não quer, fazendo o que Deus não deseja. Eu preciso alertar a você e dizer a você que o homem só tem uma chance, e é enquanto está vivo. Porque se porventura morrer, segue o juízo. Se morrer prostituindo em um quarto de motel, você vai para o inferno. Não tem medo. Se porventura você morrer no erro, vai para o inferno. Não tem para onde correr. Se morrer na prática mundana, vai para o inferno. Não tem para onde correr. Mas se porventura, agonizando, dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim e lembra de mim quando adentrares no teu reino. Hoje mesmo terá comigo no paraíso, Dimas. Mas será que dá tempo? Será que você vai pensar nisso? Será que você vai refletir acerca disso? Eis a questão. Por isso, no livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer: cada um, quando for fazer alguma coisa, faça conforme as suas forças. E se você tem força agora para levantar a mão e vir para Jesus, faça agora. Porque amanhã é outro dia. Daqui a pouco já é futuro. 5 minutos à frente é futuro. 3 minutos à frente é futuro. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14: ó irmãos, quando você for para alguma cidade ou para algum lugar, não presuma de si mesmo dizendo que você vai. Diga: se o Senhor permitir, eu irei. O que é a sua vida? A sua vida é um sopro que a qualquer momento pode desvanecer e evaporar como fumaça. E Zaqueu, ele reconhece quem ele é, reconhece que ele precisava se posicionar, ele reconhece que ele precisava mudar. E por isso o Senhor Jesus Cristo vai dizer: chegou salvação aqui nessa casa. Por quê? Zaqueu já sabia o que tinha que fazer e fez. É por isso que eu sou um dos pastores que, na minha mentalidade, muitas das vezes você não precisa de uma igreja para aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus em casa e depois ir para a igreja já convertido e dizer para o pastor: pastor, aceitei no meu quarto de oração e agora eu peço para o Senhor orar para poder me ligar, porque eu quero ligado na terra, quero ligado no céu. Quando eu me converti, sabe quem pregou para mim? Sabe por que eu sou assim? Porque quem pregou para mim foi o próprio Deus. Não foi homem, não foi mulher, não foi carne, não foi sangue. Foi a voz do próprio Deus no meu ouvido falando comigo. Aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu sou teu Pai, eu sou teu Senhor. Coloca o teu joelho no chão, que eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para perdoar os seus pecados. Foi essas palavras que eu ouvi dele e eu não esqueço até hoje. E vai se ano, passando ano, e eu não esqueço. Porque quem me chamou foi ele. Quem falou comigo foi ele. Disse: eu tenho uma obra sobrenatural, uma chamada profética na tua vida.
para você anunciar, mas se não anunciar também eu abro o terra e você entra. É uma responsabilidade muito grande, é verdade.